Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química 1 do cursinho da UEL. Eu sou o professor Diego e nosso assunto de hoje será a segunda parte de pilhas, que foi iniciada na semana passada. Na aula anterior a gente aprendeu o conceito de eletroquímica e depois conhecemos as pilhas. Fizemos a montagem de uma pilha e a partir dessa montagem descobrimos qual era a semicela de oxidação e a semicela de redução. E a partir desses dados chegamos aos polos positivo e negativo da pilha. Também conseguimos chegar na reação global e na notação oficial da pilha. Beleza? Na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nesse estudo das pilhas, conheceremos o potencial de oxirredução, depois aprenderemos a calcular a voltagem da pilha e por último conheceremos os mecanismos de proteção contra a corrosão. Vamos começar a aula então? O primeiro ponto que a gente precisa saber é o potencial de oxirredução. O potencial de oxirredução mede a tendência, a facilidade que uma espécie química tem em sofrer oxirredução. Então, esse potencial de oxirredução pode ser dividido em dois, o potencial de oxidação e o potencial de redução. O que o potencial de oxidação vai avaliar? A facilidade de sofrer oxidação. Então, quanto maior o potencial de oxidação, maior será a facilidade dessa espécie sofrer oxidação. E quanto maior o potencial de redução, maior a facilidade da espécie sofrer redução. O segundo ponto é o potencial padrão do eletrodo. Aqui vai medir a tendência de uma reação ocorrer no sentido da oxidação ou no sentido da redução. E a gente divide em dois também, porque tem o potencial de oxidação e o potencial de redução. Aqui no potencial de oxidação temos essa reação básica, X transformando para X+ e liberação de elétrons, ou seja, é uma reação de oxidação. Então, quando tivermos essa reação de oxidação, ela poderá ser acompanhada do seu potencial, que vai ser o potencial de oxidação. Nesse caso, a gente já tem indicado ali, ó, E bolinha oxi, ou seja, potencial de oxidação. Às vezes o exercício, o livro não traz essa informação do oxi, mas ele tem acompanhado a reação de oxidação. Então a gente já conclui que é um potencial de oxidação. O potencial de redução, mesmo raciocínio. Então temos uma reaçãozinha ali, X+ recebendo elétrons transformando para X0. E aqui a gente tem o potencial de redução. Beleza? Então, mesmo raciocínio. Agora aqui, quanto maior o potencial de oxidação, maior a tendência em sofrer oxidação. Consequentemente, maior será o caráter redutor daquela espécie. E se ele tem grande facilidade de oxidar, ele tem grande dificuldade em reduzir. Então, menor será a tendência em sofrer redução. Para o lado aqui do potencial de redução, quanto maior o potencial de redução, maior será a tendência em sofrer redução. Consequentemente, maior será o caráter oxidante. Ele tem maior facilidade de causar a oxidação de outra espécie. E se ele tem maior facilidade de sofrer redução, ele tem maior dificuldade de sofrer oxidação. Então, ele tem baixíssima tendência de sofrer oxidação. Porque é importante a gente sempre colocar esse quanto maior o potencial, maior será a facilidade daquela reação. É porque nos exercícios a gente vai ver comparações entre uma espécie e outra a partir de valores de potenciais de oxidação ou redução. E com essa comparação que a gente vai resolver o exercício. Falando mais sobre o potencial padrão do eletrodo. Esse nome, o potencial padrão do eletrodo, simbolizado pelo E acompanhado da bolinha, é a diferença entre um eletrodo qualquer e o eletrodo padrão. O eletrodo padrão vai ser o eletrodo normal de hidrogênio, que a gente vai pegar aqui. Como que foi determinado esse eletrodo padrão, esse eletrodo normal de hidrogênio? A partir das condições padrão. Quase igual lá na termoquímica. Então temos aqui temperatura de 25 graus Celsius, a temperatura ambiente, pressão a nível do mar, pressão atmosférica a nível do mar é 1 atm. E aqui tem um detalhe, a concentração é 1 mol por litro. A partir dessas condições determinaram que o potencial do hidrogênio foi padronizado para 0. Como assim? Temos ali a reação de oxidação do hidrogênio. Essa reação tem um potencial padronizado como 0. Então, a oxidação ou a redução do hidrogênio tem o potencial igual a 0. A partir disso, teremos o cálculo de outros potenciais. Como exemplo, aqui a gente tem potencial de oxidação do zinco, mais 0,76 volts. Seguindo a definição inicial, o potencial padrão do eletrodo é
a diferença de potencial entre um eletrodo qualquer e o eletrodo normal de hidrogênio, se a gente montar uma pilha de zinco e hidrogênio, a diferença de potencial será exatamente aquele valor, 0,76 volts. Beleza? Esse é o potencial de oxidação do zinco. Outro exemplo, potencial de oxidação do cobre, menos 0,34 volts. Potencial de oxidação do magnésio, mais 2,37 volts. Beleza? Ali o potencial de redução do ferro, menos 0,44 volts. Potencial de redução da prata, mais 0,80 volts. Potencial de redução do cobre, mais 0,34 volts. Do lado aqui dos potenciais de oxidação, qual deles é o que tem maior facilidade de sofrer oxidação? É o que tem o maior potencial de oxidação. Consequentemente, o que tem maior potencial de oxidação é o magnésio, é o que tem maior facilidade de sofrer oxidação. Entre cobre e zinco, o zinco tem o maior potencial. Colocando em ordem crescente aqui, ó, o potencial de oxidação do cobre é o menor, depois o do zinco e por último o do magnésio. Deu para entender isso? Então, a partir dos valores de potenciais de oxidação, a gente consegue determinar qual deles tem maior facilidade de sofrer oxidação ou redução, certo? Para o lado ali dos potenciais de redução, mesmo raciocínio, qual deles é o que tem maior potencial de redução? É a prata. Então, a prata vai reduzir com mais facilidade. Depois vem o cobre e, por último, o ferro. Então, se a gente colocar ali em ordem crescente de seus potenciais de redução, teremos o ferro, que é o menor deles, depois o cobre e depois a prata, certo? Então, assim a gente consegue fazer uma comparação dos potenciais de oxidação e redução. Um detalhe importante aqui, ó. Se a gente comparar esses dois quadros, temos ali o potencial de oxidação do cobre, menos 0,34 volts. Potencial de redução do cobre, mais 0,34 volts. Ou seja, o potencial de oxidação é o oposto do potencial de redução. E aí equivale àquele raciocínio anterior, que quanto maior a facilidade de oxidar, maior será a dificuldade em reduzir. Então, quanto maior o potencial de oxidação, menor será o potencial de redução. Se a gente colocar aqui, ó, o potencial de oxidação da prata, se lá era potencial de redução mais 0,80, aqui o potencial de oxidação será menos 0,80 volts. Agora o potencial de redução do magnésio. Para o potencial de oxidação do magnésio era 2,37 volts positivo. Para o potencial de redução do magnésio vai ser menos 2,37 volts. Deu para entender? O valor oposto aí. Agora que a gente já entendeu esses valores de potenciais padrão de redução, partiremos para o cálculo da voltagem da pilha. Temos ali aquela pilha montada na aula passada, né? Pilha de zinco e cobre. E aí chegamos à conclusão na aula anterior que no ânodo, o polo negativo, teremos a oxidação do zinco. No cátodo, o polo positivo, teremos a redução do cobre. E aí a gente chegou na reação global, né? Zinco oxidando e cobre reduzindo. E agora a gente vai aprender a calcular a voltagem dessa pilha. Primeiro ponto, temos ali a reação de oxidação do zinco. Já que é uma reação de oxidação, vou colocar o potencial de oxidação do zinco ali, mais 0,76 volts. Depois, a reação de redução do cobre. Então, vou colocar o potencial de redução do cobre. Temos ali com o dado anterior, potencial de redução do cobre mais 0,34 volts. E agora o que a gente vai fazer é determinar essa diferença de potencial. Como calcula a diferença de potencial? Vamos colocar ali, ó. O cálculo da voltagem, né? É a diferença de potencial ou força eletromotriz, vai ser a somatória de potencial de oxidação daquela espécie que sofreu oxidação com o potencial de redução daquela espécie que sofreu redução. Ou a gente pode pegar aqui, ó, a diferença de potencial é igual ao potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Aí você pode escolher qual dessas fórmulas utilizar. Nesse cálculo eu vou utilizar a primeira fórmula. Então, ó, diferença de potencial ou força eletromotriz é igual ao potencial de oxidação mais o potencial de redução. Potencial de oxidação a gente já tem ali, ó, mais 0,76, potencial de redução mais 0,34. Total é igual a mais 1,10 volts. Essa é a voltagem da pilha formada por zinco e cobre, tá bom? Tem um detalhe importante, toda pilha
terá voltagem positiva. É um processo espontâneo. Se der um resultado negativo, ou você errou o cálculo ou não temos uma pilha, tá bom? Então fiquem atentos com relação a esse valor. Fazendo uma aplicação agora, determine a DDP de uma pilha formada por prata e ferro, dados do exercício. Temos essa reaçãozinha do ferro com o potencial igual a menos 0,44 volts. Temos a reaçãozinha da prata, potencial é igual a mais 0,80 volts. E aí a gente já sabe, né? A diferença de potencial, posso usar aquela formulinha ali, é potencial de oxidação mais o potencial de redução. Aí que vem a dúvida. O exercício não trouxe explicitamente se é o potencial de oxidação ou potencial de redução. Ele apenas deixou ali, ó, o E bolinha. Ou seja, que potencial é esse? É oxidação? É redução? O que a gente vai ter que olhar? A gente tem que olhar quem está acompanhando esse potencial. É uma reação de oxidação ou uma reação de redução? Na primeira ali, a gente tem o ferro recebendo elétrons, então o ferro está sofrendo redução. Esse é o valor do potencial de redução do ferro. Ali na prata, a prata recebendo elétrons, reação de redução. Então temos ali o potencial de redução da prata. Então a gente já descobriu que esses são os valores de potencial de redução. E agora a gente vai ter que montar essa pilha. Primeiro ponto, polo negativo ou ânodo. Ânodo, oxidação. Quem vai sofrer a oxidação? A prata ou o ferro? Como ali a gente tem valores de potencial de redução, quanto maior o potencial de redução, maior será a facilidade de sofrer redução. Consequentemente, quem tem maior preferência para sofrer redução ali? É a prata, maior potencial de redução. Logo, o ferro será obrigado a sofrer oxidação. Ali no nosso polo negativo, a gente vai ter a reação de oxidação, oxidação do ferro. Então colocamos ali a oxidação do ferro. Qual vai ser o valor do potencial de oxidação? É o oposto do potencial de redução, então vai ser mais 0,44 volts. Polo positivo, cátodo, cátodo redução, redução da prata. Então, colocando a redução da prata ali, teremos o valor do potencial de redução. Ali, ó, mais 0,80. Fazendo a reaçãozinha global, aí é que vem um ponto. Sempre na reação global, o número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos. Está balanceado isso? Não. Então o que a gente vai ter que fazer? Dobrar a quantidade de íons prata que sofrem redução. Dobrou a quantidade de prata, dobrou a quantidade de elétrons para reduzir a prata, dobrou a quantidade de prata metálica formada, tá bom? Agora sim, número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos, colocamos a reaçãozinha global. Então ferro mais 2 íons prata, formando ferro iônico mais prata metálica. Mas aí tem um detalhe, quando a gente duplicou a prata ali, vai duplicar o potencial de redução? Não, o potencial de redução não vai duplicar conforme a gente aumenta a quantidade ali, tá bom? Então é um valor fixo. Não vai confundir igual a gente faz lá na termoquímica, né, na lei de Hess. Aqui a gente não vai dobrar o valor do potencial, tá bom? Somando então, potencial de oxidação mais potencial de redução é igual a mais 0,44 mais 0,80, total 1,24 volts positivo. Essa é a voltagem da pilha formada por prata e ferro. Beleza? Entendido isso? Agora, para finalizar essa aula, a gente vai levantar um ponto importante, que é a corrosão de metais. Alguns metais sofrem corrosão com maior facilidade, outros aparentemente com menor facilidade. Por exemplo aqui, ó, zinco, alumínio e crômio. Quando esses metais sofrem oxidação, este óxido formado acaba atuando como uma capa protetora da parte que não sofreu oxidação ainda. E essa capa protetora, ela vai impedir a progressão da oxidação desses metais. Isso acontece com zinco, alumínio e crômio. Agora um exemplo comum do dia a dia, o ferro. O ferro também sofre corrosão, a gente conhece como ferrugem. A corrosão do ferro é diferente da corrosão do zinco, do alumínio e do crômio. Por quê? Porque forma uma placa porosa, e essa placa porosa não impede a progressão da corrosão.
Vamos tentar entender como ocorre a oxidação do ferro. A oxidação do ferro ou corrosão do ferro, ela acontece quando temos exposição do ferro à água contendo oxigênio dissolvido. Para entender melhor, a gente vai pegar as etapas da reação aqui. Oxidação do ferro. Ferro liberando elétrons formando o íon ferro 2+. Redução do oxigênio. Temos ali a reação entre oxigênio e água com recebimento de 2 elétrons, gerando ao final do processo 2 mols de hidróxido, OH-. Beleza? Montando a reação global, temos o seguinte ali, ó. Número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos, ferro com oxigênio e água, gerando hidróxido de ferro 2. Esse ferro 2+ pode sofrer uma nova oxidação, gerando ao final aqui o ferro 3+. Esse ferro 3+, ao final do processo, pode reagir com o hidróxido, formando o hidróxido de ferro 3. Então, esse hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3, eles são os componentes da ferrugem. Lembrando que a ferrugem é uma capa porosa que não impede a progressão da oxidação do ferro. Isso é importante, porque a gente tem que criar mecanismos de proteção contra a oxidação do ferro, porque o ferro é amplamente utilizado no nosso dia a dia. Quais são os mecanismos de proteção do ferro contra a oxidação? Primeiro mecanismo, uma camada protetora que a gente pode utilizar, passando tinta, óleo, graxa ou esmalte, impede o contato direto do ferro com a água contendo oxigênio, e isso impede a oxidação do ferro. Esse é o primeiro mecanismo. Segundo mecanismo, revestir o ferro com uma camada de um metal menos reativo que o próprio ferro. Por exemplo, uma camada de óxido de estanho, as famosas latas estanhadas. Mas aqui tem um problema importante. Quando temos o rompimento dessa camada protetora, o que vai acontecer? Teremos esta reação. Como o estanho é menos reativo que o ferro, nessa reação a gente observa que o estanho tende a sofrer redução, obrigando o ferro a sofrer oxidação. Desse modo, com a presença do óxido de estanho junto com o ferro, a gente tem uma progressão da oxidação do ferro. Isso é pior ainda, então ele acaba acelerando a corrosão do ferro. Terceiro mecanismo, revestir a superfície de ferro com uma camada de metal mais reativo que o próprio ferro. Como assim? A gente pode revestir com zinco ou com crômio. E colocando o ferro e o zinco em contato, a gente tem o seguinte: o zinco tende a sofrer oxidação e o ferro tende a sofrer a redução. Consequentemente, se acontecer uma ruptura, um dano à superfície da capa protetora, o que vai acontecer? O zinco vai entrar em ação, sofrendo a oxidação, impedindo a oxidação do ferro. E o último mecanismo que pode ser utilizado para proteger o ferro contra a corrosão é o contato elétrico com um metal mais reativo que o ferro. É semelhante ao exemplo anterior, que a gente colocou o zinco em contato com o ferro, o zinco sofreu a oxidação no lugar do ferro. E aqui a gente vai chamar esse metal mais reativo de metal ou lâmina de sacrifício. Por quê? Porque ele vai sofrer a oxidação para impedir a oxidação do ferro. Qual é o mecanismo aqui? Eles ligam o casco do navio a um metal mais reativo que o ferro. Por exemplo aqui, o magnésio. Com esse mecanismo, o magnésio acaba sofrendo a oxidação, protegendo a oxidação do ferro. Mesmo exemplo se dá ali no tanque de combustível. O tanque de combustível é ligado a um metal mais reativo, exemplo magnésio. O magnésio sofre a oxidação, impedindo a oxidação do ferro. Então temos ali a reação embaixo, gerando ao final do processo a oxidação do magnésio, impedindo a oxidação do ferro. Agora a gente vai fazer alguns exercícios da apostila. Começando pelo exercício número 2. Vamos ler? Considerando a ampla utilização dos metais no mundo moderno, a corrosão no metal ferro é um problema de grande importância nos países industrializados. Estudos realizados sobre o assunto mostram que o contato com certos metais pode retardar ou impedir ou acelerar a formação da ferrugem. Considere a ilustração a seguir e os potenciais padrão de redução. Vamos analisar esses 3 experimentos. Experimento número 1. Colocou-se um prego de ferro envolvido por uma fita de zinco na água com oxigênio dissolvido. Experimento 2. Colocou-se um prego de ferro, mas agora com uma fita de cobre envolvida na água com oxigênio dissolvido. E na última temos uma fita de magnésio envolvendo o prego de ferro na água com oxigênio dissolvido, certo? Então, ferro com zinco na primeira, ferro com cobre na segunda, ferro com magnésio na terceira. E ainda ele traz essa tabela mostrando os potenciais padrão de redução dessas espécies.
Ocorrerá a corrosão do prego somente em quais tubos? Ou em todos os tubos? Por onde a gente começa esse exercício? A gente começa pelo ferro. O ferro tem o seu potencial de redução menos 0,44 volts. E a gente tem os potenciais de redução de magnésio, de zinco, de cobre e do oxigênio. Comparando o ferro com o magnésio, o ferro vai ter maior potencial de redução em relação ao magnésio. Consequentemente, o magnésio vai oxidar no lugar do ferro. Comparando o zinco com o ferro, o zinco tem menor potencial de redução. Consequentemente, maior potencial de oxidação, o zinco vai sofrer a oxidação no lugar do ferro. Comparando ferro com cobre, o cobre tem maior potencial de redução. Ele obriga o ferro a sofrer oxidação. E desse modo, o ferro vai sofrer a oxidação. E por último, o ferro com oxigênio. O oxigênio tem maior tendência a sofrer redução, ele obriga a corrosão do ferro, é o fenômeno natural. Voltando aqui nos tubos, tubo 1, o zinco sofre oxidação, impedindo a oxidação do prego. Tubo 2, o cobre e o ferro sofre a oxidação e o cobre sofre redução. Tubo 3, o magnésio sofre a oxidação e o ferro sofre a redução. Resposta aqui, ó, ocorrerá a corrosão do prego apenas no tubo 2. Letra B de bola. Exercício 7. Obras de concreto têm sua vida útil limitada pela oxidação do ferro da armadura. Vida útil que depende da qualidade do revestimento, da argamassa e das condições ambientais, sendo em muitos casos necessário o uso de proteção catódica. Considere os potenciais no estado padrão dos metais a seguir: zinco, ferro e cobre. Temos aqui os potenciais padrão. Ele já mostrou que tipo de potencial, né? Potencial de oxidação. Ele não falou, mas a gente vê que temos reações de oxidação ali. Indique a opção correta. Letra A. As semi-reações dadas correspondem a processo de redução? Tá errado, né? A gente acabou de falar que foi oxidação. O cobre é o ânodo na presença do ferro? Ânodo, oxidação. Cátodo, redução. Então, se a gente colocar cobre e ferro, o ferro vai sofrer oxidação. Ele tem maior potencial de oxidação do que o cobre. E assim o ferro sofre a oxidação, ele vai ser o ânodo. O cobre sofre a redução, ele vai ser o cátodo. A letra B está incorreta. Letra C. O zinco atua como cátodo em relação ao ferro? Mesmo raciocínio. Zinco tem maior potencial de oxidação. Maior potencial de oxidação do que o ferro, o zinco vai sofrer a oxidação. Ele vai ser o ânodo. O ferro será o cátodo. A letra C está errada também. Letra D. A proteção catódica zinco e ferro é de natureza eletrolítica? Eletrolítica é um processo não espontâneo. Está errado aqui por quê? Porque o zinco vai sofrer a oxidação, o ferro vai sofrer a redução. Então vai ser uma proteção catódica zinco e ferro aí. E não é uma proteção de natureza eletrolítica. Letra E. Na proteção catódica, o ferro da armadura do concreto vai sofrer redução. É o objetivo principal, que o ferro da armadura sofra redução, impedindo a oxidação do ferro, fazendo com que as armaduras tenham uma vida útil prolongada. Beleza? E assim terminamos o conteúdo de pilhas. Na próxima aula a gente vai falar de eletrólise, tá bom? Espero que tenham entendido o conteúdo e qualquer dúvida pode me procurar pelos endereços abaixo. Até mais!